não adianta achar que vai copiar exatamente o que está sendo feito, ou vai começar de qualquer jeito e vamos ver o que vai dar. Vai perder dinheiro. Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de psicultura. O tema de hoje é como é que você faz, qual o melhor jeito de você começar a sua psicultura, né? E não tem como você achar que você vai começar a sua psicultura de qualquer maneira, né? A psicultura, ela precisa ser iniciada já de maneira correta. Claro, se você está pensando na psicultura como atividade, né, comercial para gerar dinheiro aí para o seu bolso, tá? Por quê? Porque diferente do que acontecia há 10 anos, 12 anos atrás, até 8 anos atrás a gente tinha margens de lucro muito maiores do que nós temos hoje. Isso não só na piscicultura, né, gente? Em várias outras atividades da produção animal. Mas na piscicultura a gente conseguia ter aí lucratividade de 50%, 60%, ou às vezes até mais, dependendo da região em que esse peixe estivesse sendo produzido. Só que hoje não existem mais essas margens de lucro. A gente não consegue mais ter esse tanto de rentabilidade. Embora a piscicultura ainda seja uma atividade muito rentável, eu preciso buscar as maneiras corretas de produzir, as maneiras que vão me levar à máxima produtividade para que eu consiga ter margens que sejam viáveis o investimento na atividade. Caso contrário, você fica produzindo peixe, errando, 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 e ó, toda vez que você erra, ou toda vez que você começa de qualquer jeito e perde um lote de peixe, perde outro lote de peixe, ou perde parte do teu lote de peixe, todo aquele teu prejuízo, ele está entrando num investimento que depois vai ser diluído, precisa ser diluído. E aí, cada vez mais você piora as tuas margens de lucro toda vez que você faz a sua piscicultura de maneira de qualquer jeito, sem começar da maneira correta, sem começar pensando em ser um profissional. Ninguém abre uma empresa pensando, eu vou abrir uma empresa e vamos ver o que vai dar. Né? Ou, por exemplo, mesmo que você não precise alugar uma sala para botar uma loja de ferramentas, por exemplo, que você já tenha o prédio, que você já tenha o imóvel ali parado, você faça uma reforma, pinte a fachada, compre todo o material, o estoque das ferramentas que você vai comercializar, e aí você não aprende, não entende nada sobre ferramentas, contrata um funcionário que fica no balcão, que não sabe nada de ferramentas, não faz a divulgação da sua loja, tem chances de essa loja dar certo? Muito provavelmente não. E no peixe não vai ser diferente. Se a gente não fizer as coisas de maneira correta, pensando em lucratividade, pensando em fazer com que aquilo dê retorno financeiro para você, você não vai ter lucro, tá? Então, o que eu vim falar para vocês hoje aqui é sobre isso. É sobre você ter a possibilidade de encontrar a maneira correta, de saber qual é a maneira correta de começar a tua piscicultura e já ir começando corretamente. Soraya, mas eu não tenho dinheiro para colocar 3 hectares de lâmina d'água. Então, eu prefiro de maneira correta. Então, eu vou colocar 3 hectares de lâmina d'água e vou meio capenga de qualquer jeito. Não, está começando errado. Comece menor. Tem dinheiro para colocar meio hectare? Comece com meio hectare e vá ampliando aos poucos, porque isso vai te dar mais condições de chegar aos 3 hectares de lâmina d'água, né? Estou só citando exemplos aqui, com mais oxigênio, com mais dinheiro no bolso, sem riscos, sem perdas, porque toda vez que você perde, toda vez que você tem prejuízo, a tua margem ano a ano vai sendo piorada, a tua rentabilidade ano a ano vai sendo piorada. Quem estava comigo aqui ontem viu eu contando a história de 2 clientes que eu tive lá no início da minha carreira como consultora. Um deles, o Henrique, ele colocou os peixes, né, sem ter um acompanhamento da pessoa que fez a implantação do projeto dos tanques escavados dele,
E aí ele já tinha colocado tambaqui, não era o tambaqui puro, era tambatinga, já tinha colocado as tambatingas numa quantidade que tinha sido recomendada, eu não era consultora dele na época ainda. E aí ele colocou esses peixes, os peixes já estavam quase atingindo o peso de abate, aproximadamente 1,4 kg, 1,5 kg, e a parede, o talude de 20 metros de comprimento de um tanque que ele tinha de 3 hectares de lâmina d'água, estourou. Por erro, por ter sido construído errado, por não ter respeitado, seguido um projeto de implantação, enfim. Mas isso fez com que ele perdesse em torno de 25 toneladas de peixe. Você faz ideia do que era isso lá em 8 anos atrás? 25 toneladas de peixe, o equivalente a 120 mil reais. Isso 8 anos atrás. 120 mil reais no primeiro ciclo de produção dele. Isso faz com que o piscicultor desanime demais. Quanto tempo a mais ele vai demorar para depreciar esse valor de dinheiro que ele perdeu ao longo, da estrutura toda dele? 120 mil reais ele perdeu em dinheiro, em espécie. Peixe que foi embora, rio abaixo, não tem o que segurar. Não tem nada que segure a água a hora que um talude abre. Então, para quem tem vazamento, inclusive, de parede de tanque aí, e não acompanhou as lives em que eu falei sobre infiltração, já fica de olho, Serve de alerta aqui. A possibilidade de perda, por mais que você trabalhe em sistema semi-intensivo, se você começa de maneira errada, você tem muitas chances de prejuízo. Muitas chances de prejuízo. Olha outra história que eu contei ontem para vocês, Quem estava aqui na live também ouviu essa história. Ele era agricultor, Tinha uma represa dentro da propriedade. Pessoal, tá todo mundo colocando peixe, eu vou colocar peixe também. Foi lá e comprou alevinos de pintado. Na época, o pintado custava 80 centavos a unidade, tá? O pintadinho amazônico que a gente engorda aqui no Mato Grosso. E ele comprou 80 mil alevinos de pintado. Ficou lá de 30 a 40 dias aproximadamente alimentando esses peixes. Eles já tinham 20 gramas, mais ou menos, de peso corporal. Quando esses peixes, entraram em doença, deu sintoma de doença. Quando eu cheguei lá, ele até foi contratar minha consultoria para socorrer. Mas aí, quando ele me chamou, a doença já tinha se alastrado, não tinha mais o que fazer, já não tinha mais jeito, não tinha mais como socorrer, não voltava mais atrás. E na época, só de peixe, ele perdeu 64 mil reais. Isso 10 anos atrás. 10 anos atrás, 64 mil reais. Esse piscicultor aqui nunca mais, esse agricultor, na verdade, ele nunca nem chegou a ser piscicultor, porque o primeiro lote de peixe que ele colocou, ele já perdeu 100% dos peixes. Então, se ele continuasse na atividade, ia dar bom? Ia, e claro que ia. Se ele tivesse aprendido ou seguido recomendações de fazer da maneira correta, enfim. Mas não, ele já tomou prejuízo logo de cara e já passou a pensar que a piscicultura não é uma atividade boa, não é uma atividade rentável, mas ele nunca parou para pensar que a área de atuação dele era a agricultura. Não era a produção animal, não era a produção de peixes. E são coisas completamente distintas. Eu sei disso porque eu sou zootecnista, sou professora na agronomia, sou professora na zootecnia, são muito diferentes as áreas. Assim como quando um médico tem conhecimento da área da medicina, ele não tem conhecimento nenhum na área, sei lá, de carro, ou não tem conhecimento nenhum para fazer uma manutenção no carro. É a mesma coisa, cada pessoa com o seu conhecimento. Então, quando você decide que quer investir em uma área que é diferente da área que você tem conhecimento, você precisa buscar aprender sobre aquela atividade, para que aquela atividade seja realmente lucrativa para você. Porque se você for ficar querendo brincar ou tentar fazer dar certo, quem tenta fazer dar certo nunca dá certo, Eu sou dessa opinião, que se você tente até dar, se for para tentar, tente até dar certo. Só que aí tentar até dar certo numa coisa que você não está estudando, que você não está aprendendo, que você não está contratando ninguém para te ajudar a resolver,
quanto de dinheiro você vai gastar para tentar fazer dar certo? Eu tô aqui para encurtar o caminho para você, para que você consiga chegar a ter a sua piscicultura ou tenha a sua piscicultura de maneira eficiente, trazendo lucratividade para dentro da tua propriedade rural, sem perder dinheiro, sem ter prejuízos como esses que essas pessoas aqui que eu dei o exemplo para vocês tiveram, ou como vários dos meus alunos que encontraram uma maneira de aprender, mas até o dia que encontraram, já tinham perdido muito dinheiro, ou muitas vezes já tinham investido dinheiro no lugar errado, no equipamento errado, no conhecimento errado, enfim, em coisas que não iam trazer retorno financeiro, ao contrário, só iam aumentar o custo de produção. Porque existem muitas vertentes dentro da piscicultura, né? Vários tipos de sistema de produção diferentes. Não à toa, eu sempre falo aqui para vocês, a piscicultura não existe regra. Eu preciso aprender o conceito e a interpretar esse conceito para dentro de cada propriedade, para dentro de cada tipo de sistema de produção. Porque é isso que vai fazer com que a tua piscicultura específica, particular lá, com todas as condições que você tem lá na tua piscicultura, seja eficiente. Não é você ficar copiando o vizinho, porque o vizinho deu certo e às vezes a vazão de água do vizinho é infinitamente maior do que a tua. Ou às vezes a espécie que o vizinho produz, ou às vezes o tamanho, o peso de abate que o vizinho tem de comercialização é completamente diferente do que o peso de abate que você encontrou de nicho de mercado. Não adianta ficar de olho de butuca no vizinho, se você não sabe conceito. Uma coisa é você sabe avaliar, sabe analisar, interpretar as condições do ambiente que você tem, da piscicultura que você tem, e aí sim, a partir desse conhecimento, você olha, esse aqui está fazendo tal coisa. Beleza, eu vou fazer lá na minha piscicultura também. E pega aquilo como exemplo, mas não como exemplo a ser modelado. Não como exemplo a ser modelado, mas como exemplo a ser adaptado para a tua condição. E você só consegue fazer esse tipo de coisa, de adaptar um conhecimento de uma propriedade para dentro da sua condição, para dentro da sua propriedade, quando você tem conhecimento de conceitos, de fundamentos. São coisas completamente distintas. São coisas completamente distintas. É a mesma coisa que, eu sei chegar no tal lugar, mas só sabe chegar com o GPS. Se você não tiver com o GPS, você não sabe chegar. Ou seja, não sabe, só sabe replicar. Será que vai dar certo? E se tiver uma rua com bloqueio? Você não sabe desviar e não vai conseguir chegar lá. É diferente. É diferente. Então, não adianta achar que vai copiar exatamente o que está sendo feito, ou vai começar de qualquer jeito e vamos ver o que vai dar. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Porque eu vejo isso, tem 11 anos que eu vejo isso, de gente dizendo, eu vou começar desse jeito porque eu vi o fulano deu certo, eu vou fazer aqui, para mim vai dar certo. Ok, se der certo, que bom. Mas e se não der certo? E se não der certo? Quanto de dinheiro você vai perder? E na grande maioria das vezes não dá certo. Ou dá certo meia safra, uma safra. Na segunda safra já não dá, porque não sabe o conceito. Não sabe o que é que faz dar certo numa safra, não dar certo na outra. Não entende o que acontece entre um ciclo de produção e outro. E é isso que eu te mostro, que quando você entende essas questões, você tem chances de fazer com que a tua piscicultura seja eficiente, seja lucrativa, que é o que eu quero aqui. Quando eu falo de você ter uma produção de 125 mil reais por hectare, é possível isso. Só que é possível ter um faturamento de 125 mil reais com maior ou menor lucratividade. E aí depende da eficiência de cada um piscicultor. Depende da eficiência e do conhecimento que você tem e aplica na sua piscicultura. Porque tem muita gente, inclusive, que sabe algumas coisas e não está aplicando. Aí vai continuar tomando na cara, vai continuar tomando na cara.
vai continuar errando, vai continuar tendo prejuízo, vai continuar tendo perda de peixe. Até onde você está disposto a gastar teu dinheiro, jogar teu dinheiro ralo abaixo, e até onde você está disposto a investir dinheiro para colher mais dinheiro lá na frente. Para colher mais dinheiro lá na frente. Quando você faz esse processo de aprender conceitos, aprender a analisar as questões da produção de peixes dentro da tua propriedade, para dentro da infraestrutura que você tem, tudo fica muito mais simples. Tudo fica muito mais simples. E é isso que eu estou aqui, dia após dia, mostrando para vocês, né? Dia após dia, mostrando para vocês que não tem porta-caminho, não tem milagre, não tem segredinho, não tem diquinha. É conhecimento. É conhecimento. Ou uma pessoa que faça para você. E aí, você, né, deixa de ter esses prejuízos, deixa de ter essas perdas e faz com que a sua piscicultura seja rentável com menos tempo. Eu assisti um vídeo essa semana de um piscicultor que produz peixe em sistema intensivo. Intensivo. Tanque suspenso, com um monte de peixe, né, por metro quadrado, com sistema de aeração, com um monte de nível de tecnologia, que não é o que eu ensino aqui, tá? Não é o que eu ensino aqui. Um monte de tecnologia. E tá tudo bem, existem vários tipos de sistemas de produção e cada um com a sua realidade, cada um com a sua condição. A questão é que, quanto mais intensivo é o sistema de produção, mais eficiente você precisa torná-lo para que ele seja rentável, já que o teu custo de produção é muito mais alto. A produção de peixe em sistema semi-intensivo, tanque, peixe, água e ração, que é o que eu proponho aqui para vocês, que é 90% da piscicultura brasileira produz peixe nessa maneira, né? Dessa maneira, em tanque escavado. Qual que é o teu custo de produção? É peixe, ração e mão de obra. É isso. Lá, de vez em quando, um adubo, ok. Tudo que traz eficiência para um sistema de produção semi-intensivo é conhecimento. É conhecimento. Então, qual que é o custo de produção? Né? E aí, claro, de toda a infraestrutura lá, mas eu estou falando do custo de produção, aqueles custos variáveis. Então, a mão de obra, o custo de ração e o preço do alevino. É o teu custo de produção ali no sistema semi-intensivo. E num sistema intensivo, o que que é? É o alevino, continua sendo, é a ração, continua sendo, é a mão de obra, continua sendo, é a energia elétrica, é a manutenção dos equipamentos que vão ser utilizados, é um gerador de energia elétrica para ser o backup. O que mais? Filtros em alguns sistemas, filtros. Já contamos aqui 7 pontos que vão ser custos de produção. Então, se hoje a gente já está com margens reduzidas, margens de lucros reduzidas, como eu estou dizendo aqui para vocês, comecei a live falando isso. Trabalhando em sistema semi-intensivo, que a gente só tem 3 pontos aí de custo de produção, imagine em sistemas intensivos, onde a gente tem aí 7 variáveis para aumento de custo de produção. 7 variáveis. Você precisa ser ainda mais intensivo. E eu não estou querendo dizer que sistema intensivo não funciona. Funciona, mas para isso você precisa trabalhar com espécies que têm um valor agregado maior. Para isso você precisa entregar o peixe para um mercado que remunere mais pelo preço do peixe, que não é condizente com o que está acontecendo no cenário atual. Isso não significa que a piscicultura não é rentável. Não, muito pelo contrário, significa que a piscicultura é rentável se você trabalha com sistema semi-intensivo e se você busca eficiência através de conhecimento, estratégias de manejo, estratégias de alimentação, conversão alimentar, quantidade correta de peixe, tudo que eu vou te ensinar na rota da piscicultura produtiva.
Então, o que eu vejo, né? Então, quem são as pessoas que estão produzindo peixe já de maneira muito eficiente e lucrativa, tendo dinheiro no bolso? É quem está se profissionalizando cada vez mais. É quem está buscando cada dia mais eficiência. E essa eficiência não é só de ganho de peso, é de conversão alimentar. E a conversão alimentar, que é o principal índice que mostra a lucratividade da piscicultura, ela é conseguida com qualidade de ração, mas com conhecimento aplicado lá na estratégia de manejo de qualidade de água, na estratégia de manejo de arraçoamento, no planejamento, no dimensionamento. São vários fatores. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, nenhum dos itens que eu citei aqui para você, é porque você está precisando aprender mais para fazer o seu negócio ser mais rentável, mais lucrativo. E sim, é possível. É possível. Você quer fazer isso da sua piscicultura? Você se compromete em fazer isso da sua piscicultura? Se você quer, se você se compromete, fala para mim aqui no chat do YouTube, fala para mim aqui no chat do Insta. Eu quero me comprometer, eu quero fazer a minha piscicultura ser lucrativa. Se comprometa consigo mesmo de que você quer mudar o jogo da piscicultura que você tem hoje e fazer com que ela seja lucrativa. Porque enquanto você não estiver no controle da sua piscicultura, enquanto você não falar, eu sim estou no controle e eu quero fazer a minha piscicultura ser eficiente, ser lucrativa, ser um negócio, ser uma piscicultura comercial, profissional, que produz peixe de altíssima qualidade, isso não vai acontecer, não sou eu. Por mais que eu queira que você tenha uma piscicultura lucrativa, eu não posso fazer nada sozinha. A minha parte eu estou fazendo aqui, ó, junto com você, todos os dias essa semana. Semana que vem, no evento da Rota da Piscicultura Produtiva, a minha parte eu estou fazendo. Qual é a tua parte? O que é que você vai fazer para que você consiga faturar 125 mil reais? O quanto você vai se comprometer para que a sua piscicultura fature 125 mil reais? Isso, ó, Maria falando. Maria falando, eu quero me comprometer comigo e com o meu negócio. Muito bem, Maria. Quem levanta a bandeira, quem afirma dizendo que vai se comprometer, esse é o primeiro passo. Não adianta você só gastar o seu tempo numa sexta-feira à noite aqui ouvindo um tema se você não se comprometer consigo mesmo. A Evilânia falando, eu quero me comprometer comigo e com minha piscicultura. Muito bom, Evilânia. É isso. Mostrar o comprometimento já é esse primeiro passo. Daqui para frente é aprender. Aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Não tem como você não fazer resultado ano após ano, safra após safra, se você se comprometer. Ó, o Flávio, o Vander falando, eu quero. É isso. O quanto você está disposto a se doar, a aprender, a investir o teu tempo, a investir o teu precioso tempo, às vezes, em prol de uma realização, em prol de uma conquista que você vai ter da tua piscicultura. Quem aqui quer ter na piscicultura uma fonte de renda na aposentadoria? Eu sei que muita gente quer ter da piscicultura uma fonte de renda na aposentadoria. Ou o Antônio dizendo, Antônio, nesse caso o produtor tem que ser um empreendedor. Tem que sim, Antônio. Todo mundo que tem agricultura, que tem pecuária, ele não é só produtor, ele é empreendedor, sim. E se você não entrar com a visão de empreendedorismo, você vai ficar fora. Vai ficar fora. Não cabe mais espaço, não tem mais espaço hoje na produção animal para quem não faz gestão, para quem não busca
cada vez mais eficiência. Ó, Gilce falando, eu vou me comprometer na piscicultura. Muito bem, Gilce. Eu quero ver cada vez mais vocês se comprometerem, porque esse comprometimento vai fazer vocês virarem a chave da piscicultura de vocês. Ó, a Maria falando, eu quero usar como início de transição de carreira. É uma maneira de você sair de um lugar onde você está e viver na propriedade rural onde você sempre quis e ter a sua aposentadoria no campo, produzindo. Se é o teu desejo, isso é possível. E para que isso seja possível, você tem que se comprometer no conhecimento da produção, no conhecimento do planejamento, do conhecimento da gestão, começar a tua piscicultura de maneira correta e colocar isso em prática dia após dia. As pessoas que são comprometidas vão estar comigo na segunda-feira, na Rota da Piscicultura Produtiva. E vão estar lá comigo não só assistindo, vou passar, só quero assistir só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Se você só vai para cumprir tabela, cara, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cada um sabe o que faz. Mas eu de você ia para a Rota da Piscicultura Produtiva com um caderno na mão. Caderno de piscicultura na mão. Anota, usa o espaço onde você pode compartilhar histórias, compartilhar desejos, fazer perguntas, porque eu vou estar ali disponível para vocês semana que vem inteira. Não é por mim que você faz isso. É por você, é pelo teu sonho, é pela tua piscicultura, é pela tua família. Não é por mim. O que eu faço aqui por mim é incentivar, acelerar a profissionalização da piscicultura. Quanto mais piscicultores vierem junto comigo, mais eu estou chegando no meu objetivo, que é fazer com que todos os piscicultores que queiram da piscicultura, né, como um negócio, produzam peixe e tenham lucratividade. Esse é o meu propósito. E eu vou estar aqui, custe o que custar. Você esteja junto comigo ou não, eu vou estar aqui, fortalecendo a piscicultura todos os dias. Agora, o teu sonho, o teu comprometimento é você que precisa dedicar dentro da Rota da Piscicultura Produtiva, que começa segunda-feira. Então, se você está aqui assistindo numa sexta-feira, às 8h30 da noite do horário de Brasília, às 7h30 da noite do horário aqui do Mato Grosso, é porque você, pelo menos um pouco de comprometimento tem. E parabéns já por isso. Eu já fico muito feliz em saber que pessoas estão aqui aprendendo sobre peixe, estudando sobre peixe numa sexta-feira à noite, onde poderiam estar fazendo, sei lá, assistindo série, descansando, relaxando, tomando uma cerveja. A minha família inteira está aqui na minha cidade, é aniversário de 95 anos do meu avô amanhã, e eu estou aqui, me doando para você. Minha família está lá, comemorando. Daqui a pouco eu vou sair daqui e vou lá me reunir com a minha família. Mas eu estou aqui pelo meu propósito, que é fazer você que quer ter da piscicultura um negócio, fazer você ter lucro também. O Adriano falou também, quer se comprometer. O Luiz também vai se comprometer. O Lucas falou que também quer se comprometer. O Luiz Antônio falou que quer se comprometer também. Muito bom. Josivaldo. É isso, gente. A Gilce. A Maria falou aqui, ó, 00:30 no fuso horário dela, e ainda assim ela tá aqui, ó, numa sexta-feira à noite, 00:30, se comprometendo com a piscicultura dela. Cada um sabe o resultado que quer atingir e o quanto precisa se dispor, se disponibilizar para chegar a essas conquistas. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o quanto de pessoas eu quero impactar. Gente, então é isso. Tchau, tchau.